A lua cheia sempre trouxe um frio incomum para a cidade de Red Rock. Não o frio natural provocado pelo vento cortante do deserto, mas um calafrio profundo que sobe pela espinha dos homens que carregam culpa no coração. Dizem que, quando a luz prateada banha a poeira da rua principal, o som de cascos lentos e pesados começa a ecoar. Não há rosto sob a aba do chapéu daquele que cavalga. Apenas uma sombra espessa. E ele sempre para em frente à delegacia. Ele vem cobrar uma dívida que o ouro e a prata não podem pagar. Esta história possui fins de entretenimento e preservação histórica. É um mergulho profundo nas lendas da fronteira americana, e não um relatório factual definitivo. Sabemos bem que no Velho Oeste, a poeira impiedosa do tempo costuma cobrir as linhas frágeis que separam a realidade do mito. E a lenda do Cavaleiro Sem Rosto de Red Rock é o exemplo mais perfeito de como a justiça, quando falha de forma miserável entre os vivos, encontra o seu próprio e sombrio caminho. A sabedoria popular da fronteira sempre deixou claro que uma cidade sem lei é um verdadeiro purgatório. Mas uma cidade onde a lei é corrompida é a própria face do inferno. Red Rock, décadas atrás, era governada com mão de ferro por um homem implacável chamado Bartholomew Tate. Tate ostentava a estrela de xerife no peito com orgulho, mas sua alma pertencia inteiramente à ganância. Ele não estava ali para proteger os fracos ou manter a ordem. Ele os subjugava. Comerciantes locais pagavam altas taxas por uma suposta proteção. Rancheiros trabalhadores perdiam suas terras por causa de dívidas forjadas no banco. E qualquer um que ousasse questionar a autoridade do xerife, acabava desaparecendo misteriosamente nas ravinas escuras nos arredores da cidade. Mas aqui está o detalhe que a maioria das pessoas perde. Tate não era apenas um tirano irracional movido pelo impulso. Ele era frio e extremamente metódico. Antigos registros de época sugerem que ele mantinha um pequeno livro de capa negra guardado a 7 chaves, onde anotava meticulosamente cada centavo extorquido, cada propriedade confiscada injustamente e cada vida arruinada por sua ambição. Ele acreditava que o papel e a tinta o tornavam intocável, conferindo um falso ar de legalidade aos seus crimes mais obscuros. Os moradores, exaustos e aterrorizados, apenas abaixavam a cabeça, aceitando a opressão diária como se fosse o clima rigoroso do deserto, impossível de ser alterado. Como os clássicos vilões impiedosos das antigas histórias de fronteira, Tate confiava cegamente no medo como sua principal arma. Ele recrutou capangas desalmados para servirem como seus assistentes, transformando a simples delegacia de madeira em uma verdadeira fortaleza particular. Ninguém entrava naquele lugar sem ser expressamente chamado, e muitos dos que eram arrastados para lá nunca mais viam a luz reconfortante do sol. A desesperança pairava sobre Red Rock, como uma nuvem negra constante. Se você chegou até aqui na nossa jornada, já sabe que a lenda do Cavaleiro de Red Rock é muito mais do que um simples conto de assombração comum. É uma reflexão profunda sobre a verdadeira balança da justiça. Clique em gostei para ajudar nossa comunidade de exploradores do passado a continuar crescendo. E fique comigo, porque o que vem a seguir é a parte sombria que a história oficial preferiu esquecer para sempre. Para entender a verdadeira gravidade do que estava prestes a acontecer, precisamos voltar a um evento crucial. O ponto de virada ocorreu quando um velho e pacífico mineiro chamado Jeremiah Cobb encontrou um veio de ouro nas colinas a oeste da cidade. Jeremiah era um homem bom, conhecido por sua generosidade. Mas quando a notícia de sua riqueza chegou aos ouvidos do xerife Tate, o destino do mineiro foi selado. Acusado falsamente de roubo de cavalos, Jeremiah foi julgado em um tribunal forjado na calada da noite. A punição foi rápida e cruel. Sob a luz brilhante de uma lua cheia, o mineiro perdeu a vida na forca da cidade, enquanto suas terras e seu ouro passavam para o nome do xerife. Muitos moradores assistiram à cena trágica de suas janelas, trancados em suas casas, sentindo o gosto amargo da covardia na garganta. Jeremiah não praguejou, não chorou. Suas últimas palavras, sussurradas para o vento noturno, foram uma promessa de que as escamas da justiça seriam equilibradas, não importasse quanto tempo levasse. A cidade tentou seguir em frente,
enterrando o mineiro e a própria consciência junto com ele. Foi exatamente um mês após esse evento fatídico, em uma noite excepcionalmente clara e novamente sob uma lua vasta e brilhante, que o vento simplesmente parou de soprar na cidade. Imagine por um segundo o silêncio absoluto e sufocante daquele lugar. Os cães de rua, que costumavam latir para as sombras, pararam de uivar e se esconderam debaixo das varandas. As portas dos salões, geralmente barulhentas e cheias de vida, permaneceram imóveis. Bartholomew Tate estava sentado em sua pesada mesa de carvalho, contando as moedas de prata de mais uma semana lucrativa de extorsão, quando ouviu o som pela primeira vez. Eram cascos arrastados, metálicos e secos contra o chão de terra batida da rua principal. A aproximação era dolorosamente deliberada. Não era um viajante cansado buscando abrigo, nem um vaqueiro que havia bebido demais. O ritmo cadenciado dos passos trazia consigo um propósito inabalável, uma aura de inevitabilidade. O som parou com precisão cirúrgica, exatamente diante das portas de madeira da delegacia. Tate, profundamente irritado com a interrupção inoportuna de sua contagem, levantou-se bruscamente, com a mão direita já pairando instintivamente sobre o cabo de seu revólver Colt perfeitamente polido. Ele chutou a porta para abri-la, esperando encontrar mais uma alma amedrontada para intimidar, ou quem sabe um bêbado para jogar em uma das celas imundas. No entanto, a rua estava completamente vazia de cidadãos. Havia apenas uma figura solitária e imponente, montada em um cavalo negro como a fuligem de uma chaminé. O cavaleiro vestia um longo casaco de couro empoeirado, rasgado nas pontas pelo vento impiedoso. Seu chapéu estava puxado para baixo de forma não natural, escondendo completamente qualquer traço de um rosto humano. Na verdade, a sabedoria popular garante até hoje que não havia rosto algum ali debaixo, apenas um vazio denso, frio e escuro que parecia sugar a luz prateada da lua para dentro de si. E foi exatamente nesse momento que tudo mudou de forma irrevogável. O cavaleiro levantou lentamente uma de suas mãos enluvadas, apontando um dedo firme, reto e completamente silencioso diretamente para o peito do xerife Tate. Nenhum tiro de pólvora foi disparado. Nenhuma palavra ameaçadora foi proferida para quebrar o silêncio. Mas a mensagem transmitida era absolutamente ensurdecedora. O duelo havia sido marcado pelas forças além da compreensão humana. Uma dívida antiga e pesada, invisível aos olhos mortais, estava finalmente sendo cobrada. Tate, um homem cruel que nunca temeu os vivos em toda a sua existência, sentiu suas pernas fraquejarem, e o suor frio e pegajoso escorrer pela sua testa enrugada. A confrontação que se desenharia a partir daquela noite desafiaria toda a lógica racional e rasgaria o fino véu entre a vida e a morte na até então esquecida cidade de Red Rock. Poucos sabem o que aconteceu a seguir. O xerife Bartholomew Tate, um homem que construiu seu pequeno império sobre o sangue, o suor e o medo de inocentes, encontrou-se repentinamente paralisado. A mão direita, que sempre fora rápida e implacável no gatilho, agora tremia de forma incontrolável. Movido pelo mais puro instinto de sobrevivência e pela fúria cega de ter sua autoridade absoluta desafiada em sua própria cidade, ele finalmente sacou o seu revólver. Os estampidos ensurdecedores cortaram o silêncio da noite, ecoando com violência pelas paredes de madeira de Red Rock. 1, 2, 3 tiros disparados na direção exata do peito do cavaleiro misterioso. Mas o visitante sequer vacilou. Não houve sangue. Não houve recuo. Não houve grito de dor. As balas de chumbo pareciam ter sido simplesmente engolidas pela própria escuridão densa que envolvia a figura, como pedras atiradas em um poço sem fundo. Esse é o tipo de detalhe que os livros de história costumam deixar de fora. A lógica racional ditava que os ajudantes do xerife, os mesmos homens rudes e cruéis que aterrorizavam a população diariamente em nome da lei, deveriam ter saído imediatamente em defesa do seu chefe. E eles até tentaram. As portas laterais da delegacia se abriram de supetão, e 3 homens armados com rifles saíram para a varanda. No entanto, ao colocarem os olhos na figura sombria e imóvel e no cavalo negro que bufava uma fumaça gélida no ar noturno, uma covardia ancestral, um terror primitivo, tomou conta de suas almas.
As armas pesadas escorregaram de suas mãos suadas, caindo na poeira com baques surdos. Sem dizer uma única palavra em defesa de Tate, eles deram as costas para o xerife. Correram em disparada em direção aos seus próprios cavalos nos fundos do prédio e cavalgaram para longe, desaparecendo para sempre nas sombras profundas do deserto. O cavaleiro, ainda absolutamente imóvel, lentamente abaixou a mão enluvada que apontava para o xerife abandonado. Ele não fez menção de sacar nenhuma arma de seu coldre. Em vez disso, enfiou a mão no bolso interno do seu longo casaco de couro desgastado e retirou um pequeno objeto. Com um movimento calmo e deliberado, ele jogou o item na terra batida, bem aos pés de Tate. O som metálico e abafado ao atingir o chão foi inconfundível. Sob a luz fria e prateada da lua, o xerife olhou para baixo e seus olhos se arregalaram ao reconhecer o que era. Uma enorme pepita de ouro puro. Não era uma pepita qualquer. O formato irregular, com uma pequena e peculiar mancha escura incrustada em um dos lados, cravou-se na memória de Tate como uma faca. Era a peça central e mais valiosa do tesouro de Jeremiah Cobb, o velho mineiro inocente que ele havia mandado para a forca sob falsas acusações exatamente um mês atrás. A maioria das pessoas ouviu a versão simplificada. A verdade é mais complicada. Bartholomew Tate não encontrou seu fim físico e sangrento naquela noite através de um duelo tradicional. O castigo que a fronteira implacável reservou para ele foi infinitamente mais cruel e duradouro do que uma bala rápida no coração. Após atirar a pepita, o cavaleiro sem rosto simplesmente puxou as rédeas de sua montaria colossal, virou o cavalo de costas para a delegacia e começou a cavalgar lentamente para fora da cidade, exatamente no mesmo ritmo cadenciado e arrastado com que havia chegado. O silêncio sepulcral retornou, pesado, absoluto e opressivo. Tate ficou completamente sozinho no meio da rua vazia, a arma fumegante ainda na mão frouxa, olhando fixamente e em desespero para a prova material de sua própria condenação no chão. Nos dias e semanas que se seguiram, a transformação do homem mais temido e poderoso de Red Rock foi perturbadora e humilhante de se testemunhar. A sabedoria popular da fronteira sempre deixou claro que a culpa verdadeira é um veneno corrosivo que age de dentro para fora, apodrecendo a alma antes do corpo. Tate trancou-se em sua sala escura na delegacia. Ele parou de cobrar as taxas extorsivas dos comerciantes. Ele parou de emitir ordens e de patrulhar as ruas. Os moradores, inicialmente cautelosos e desconfiados, logo perceberam que o tirano havia quebrado de forma irreparável, quando o prefeito e alguns cidadãos finalmente criaram coragem para arrombar a porta da delegacia. Quase 2 semanas depois, encontraram Tate encolhido no canto mais escuro da cela, abraçado freneticamente ao seu pequeno livro negro de anotações e extorsões. Ele murmurava incessantemente sobre dívidas impagáveis, julgamentos conduzidos na escuridão eterna, e um homem sem rosto que o observava implacavelmente de cada sombra da sala. Sua mente brilhante e perversa havia cedido completamente sob o peso esmagador de seus próprios pecados. Ele foi levado para fora da cidade em uma carroça, um prisioneiro patético de sua própria loucura irreparável. Os registros da época sugerem que ele foi deixado em um sanatório improvisado perto do deserto de Sonora, onde vagou por seus delírios até desaparecer por completo dos registros oficiais, devorado pelo esquecimento. Red Rock, finalmente livre da opressão que a sufocava, começou a respirar novamente. A cidade prosperou de forma orgânica, atraindo famílias honestas, fazendeiros dedicados e comerciantes trabalhadores. Um novo xerife foi nomeado pelos próprios cidadãos. Um homem íntegro que entendia profundamente que a estrela de prata no peito era um símbolo de serviço à comunidade, e não um instrumento de domínio e tirania. Pare por um segundo e pense no que isso significa. A verdadeira justiça, muitas vezes, não vem dos tribunais de madeira construídos pelos homens ou das autoridades que carregam emblemas forjados em metal. Ela flui das próprias raízes da terra árida, cobrando as promessas quebradas e os sangues derramados injustamente sob o céu estrelado. A lenda do Cavaleiro de Red Rock não se tornou uma história para assustar crianças, mas sim o grande escudo invisível e moral da cidade. Nunca mais,
Em toda a história daquele assentamento, um homem corrupto conseguiu se estabelecer no poder ali. O medo do Tribunal da Lua Cheia manteve a balança equilibrada, até os dias de hoje, quando a lua cheia atinge seu pico mais alto e brilhante no céu noturno e limpo do Arizona. Os moradores mais antigos e tradicionais de Red Rock trancam suas portas e ouvem em absoluto silêncio. Eles dizem que, nessas noites, o vento para de soprar, e que o som metálico de cascos lentos, pesados e deliberados pode ser ouvido ecoando na rua principal, lembrando a todos os vivos que a fronteira selvagem nunca esquece. E que, não importa quanto tempo passe ou quanta poeira cubra as memórias, a dívida sempre será cobrada. Agradeço imensamente por acompanhar esta lenda até as suas últimas consequências. Isso mostra que você é um espectador que busca ir muito além da superfície. Alguém que realmente aprecia os mistérios mais profundos, complexos e sombrios da nossa história. Se essa jornada imersiva pelo deserto prendeu a sua atenção, deixar o seu gostei é a melhor e mais rápida forma de apoiar o nosso trabalho independente. Caso ainda não faça parte da nossa trilha, inscreva-se no canal agora mesmo. Temos encontros marcados com o desconhecido e o lendário toda semana. Me conte aqui embaixo nos comentários. Você acha que o cavaleiro era o espírito vingativo de Jeremiah buscando justiça do além? Ou apenas a manifestação extrema do terror psicológico na mente do próprio xerife? O debate investigativo é todo de vocês. Tem outro conto fascinante sobre o Velho Oeste esperando por você na tela agora mesmo. Um forte abraço e até a próxima história.